Amigos e amigas, eu tenho uma série de perguntas que chegaram até nós de empreendedores, pessoas como vocês que estão empreendendo ou desejam empreender. E qual que vai ser a dinâmica? Eu vou levantar a bola e daí vai ficar aleatoriamente. Pode ser a Brenda, pode ser o Rafa, pode ser a Andresa, pode ser a Thaís. Cada um pode dar a sua própria resposta, tá bem? E nós vamos começar com a pergunta número 1. Disse o seguinte: eu não tenho dinheiro e quero empreender. O que devo fazer? Começar primeiro entendendo o seu propósito, o que você veio fazer, o que você tem para ofertar para as pessoas. Foi falado muito aqui para vocês, principalmente o ponto do que você tem a oferecer para os outros. Às vezes uma solução pequena para um problema que você acha que não vai ajudar ninguém, é uma grande solução para outras pessoas. É uma grande solução. Estava comentando com o seu filho ali atrás. A minha vizinha descobriu que plantar em jardim vertical, ela falou, não tenho dinheiro, eu vou ensinar as pessoas a plantar um jardim vertical, a plantar alface, tomate, e hoje ela tem um canal no YouTube e está monetizando horrores ali. Começou do zero. Parabéns, a resposta do Rafael. Propósito. Alguém mais tem um comentário? Eu gostaria de contribuir. Muitas vezes a gente fica muito focado no que a gente não tem, no que a gente não é, no que a gente não pode fazer. E esquece de focar naquilo que a gente já tem, naquilo que a gente já é e naquilo que a gente já pode fazer. Eu tenho uma trajetória que eu saí da escassez para a vida de abundância. E eu era muito essa pessoa que focava naquilo que eu não tinha, naquilo que eu ainda não podia fazer. Teve uma vez que eu estava num evento como esse, numa imersão de mentalidade financeira. E eu comprei o ingresso para esse evento porque eu achava que o meu marido precisava aprender um pouco sobre mentalidade financeira. Porque a gente estava vindo de uma crise muito grande de falência, endividamento. E quando a gente chegou, quando eu falei para uma amiga que eu ia para esse treinamento, ela falou assim, Thaís, vai ser maravilhoso. Ela já tinha feito esse treinamento nos Estados Unidos, e ele estava vindo para o Brasil, fazer no Brasil. Falou, você vai amar. Só que leva $300 e se prepara para voltar sem esses $300. Aí, gente, eu fiquei preocupadíssima, porque a gente já estava endividado, né, com uma crise financeira, e ainda gastar mais $300 ainda, fiquei apavorada quando ela me falou isso. Mas fui para o evento. Fomos eu e meu marido, chegando lá o primeiro dia, foi maravilhoso. Quando deu o horário do jantar, o palestrante falou assim, vocês vão sair para o jantar e quando vocês voltarem, tragam R$300. Não era dólares, era reais. Mas mesmo assim, eu estava com aquela coisa de, mais R$300, eu vou gastar mais dinheiro. E aí falei assim para o meu marido, falei, quer saber? Vamos embora, porque eu não quero pagar o mico, né? Passar vergonha de ir lá sem os R$300. E também, eu não quero gastar mais R$300, porque a gente já gastou muito com esse evento. E fomos embora. No dia seguinte, quando a gente voltou para continuar o evento, eu estava muito curiosa para saber o que era o tal dos R$300. E aí, eu perguntei para a moça que estava do meu lado. Eu falei, o que era os R$300? Precisei ir embora mais cedo. Ela, menina, foi maravilhoso. Ele falou que para você ter abundância na sua vida, você precisa deixar de ser escravo do dinheiro. Eu já comecei a me arrepiar. Porque se você for escravo do dinheiro, você não vai conseguir trair abundância. E aí ele falou, convidou todas as pessoas a pegar aqueles R$300 e jogar numa fogueira que eles montaram lá fora do evento e queimar aqueles R$300. Eu falei, e o pessoal levantou e foi? Dela foi, uma galera levantou. Mas não era obrigatório, quem não quisesse podia ficar sentado. Quando o primeiro foi jogar na fogueira, o palestrante não deixou e falou o seguinte, todo mundo que está aqui na fila está livre da escravidão do dinheiro. Quem está sentado ainda é escravo do dinheiro. E aí eu pensei, e quem foi embora? É o quê? Naquele dia, eu fiquei presente para essa crença de escassez que eu tinha na minha vida. Que eu estava sempre focada naquilo que eu não tinha, naquilo que eu não podia fazer, naquilo que eu ainda não era. A partir do momento que eu virei essa chave e comecei a exercitar mais a gratidão, olhar para o que eu já tinha na minha vida, exercitar a gratidão, as coisas começaram a mudar.
E não é à toa, naquela passagem bíblica em que Jesus Cristo cura 10 leprosos, e só um volta para agradecer, o que ele fala? Não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Só você voltou para agradecer? Vai que a tua fé te salvou. Então, a gratidão, ela nos traz a cura e a salvação para a nossa vida. E foi aí que eu comecei a mudar. Então, para essa pessoa, ou quem está com esse dilema, né, de, não tenho dinheiro, tenta mudar a chave. Tenta começar a ser grato pelo que você já tem, pelo que você já é e pelo que você já pode fazer, que com certeza os recursos vão aparecer de alguma forma ou de outra. Thaís Bonilha, parabéns, parabéns, parabéns. E a pergunta número 2 é o seguinte: eu quero empreender, mas não sei em qual setor, em qual área atuar. O que eu devo fazer? Boa noite. Olha, você que quer empreender, meu nome é Andresa, prazer. Eu já vivi muito isso, de ter dúvidas no que de fato eu poderia fazer. Porque a gente tem muitos dons, não é verdade, Carlos? Cada um de vocês não sentem vontade de fazer tantas coisas? Quando você sentir essa vontade, perceba aquilo que você tem facilidade. E daí foi falado aqui que a primeira coisa, gente, ninguém está preparado para nada nessa vida. A preparação vem num caminho. Quando você dá um passo, Deus dá 10 em tua direção. Mas o que acontece? Nós temos medo. Eu falo no livro Todo Santo Dia sobre isso. E o medo, muitos falam que é negativo. Mas eu vou te dar uma chave agora. O medo, gente, ele não serve para te paralisar. O medo é apenas uma proteção para você se preparar. Mas se preparar fazendo. Não tem como você se preparar sem fazer. Pergunta ao Carlos, ele virou um bilionário, referência em filantropia, em tudo. Mas pergunta se ele ficou em casa, pensando no que fazer. Não, tem um estudo científico, inclusive, que diz que as pessoas que pensam demais... Quem que pensa demais aqui? Muitas pessoas que pensam demais, elas criam um grau alto de ansiedade, elas vão para a frustração e não conseguem realizar os seus sonhos. Andrés, o que eu faço então? Pensou, faz, erra, adapta, prossegue. Errou, conserta, adapta, prossegue. Vai ter um momento que você vai ter uma experiência feito o Carlos Wizard teve. Só que, no teu momento, o maior problema do ser humano, Carlos, é a comparação. Talvez você que está aqui hoje sinta muito sofrimento porque inconscientemente você se compara com alguém ou alguma coisa. E é natural. Eu só vou dizer se esse espaço é grande ou pequeno se eu comparar com outro espaço. Só que quando é ser humano com ser humano, é injusto. Nós só temos como nos comparar com quem fomos ontem. E o teu passado, escuta isso, se eu puder deixar uma mensagem que fique essa para vocês. O teu passado não te define. Da onde você veio não te define. O que você tem hoje não te define. A maioria de nós paralisa porque olhamos para a nossa realidade e não vemos nada ao nosso redor. E isso faz com que a gente não tenha coragem de dar passos. Então posso dizer algo? Esteja onde você estiver hoje na sua vida, sem condições financeiras, passando por um problema relacional, isso é apenas uma fase, vai passar. O pior momento passa e o melhor momento, escute, não é nem a sombra do que Deus está para trazer na tua vida. Então receba essa palavra agora. Diga assim, eu recebo, e saiba que grandes coisas vão acontecer a partir desse evento. Porque quando você se coloca em movimento, o universo se coloca em movimento junto com você. Amém, amém, amém. Uma salva de palmas. Gostaria de saber se alguém mais tem uma sugestão. Eu quero empreender, mas não sei em qual área atuar, o que devo fazer. O primeiro passo para começar a empreender é definir aquilo que você faz melhor que os outros. Qual que é o seu nicho? O que você gosta de fazer? Tem gente que transforma uma limpeza de uma casa em um infoproduto e está faturando milhões. Uma limpeza
de um armário, um guarda-roupa, e ela transformou isso em um infoproduto. Ela foi para as redes sociais compartilhar a história dela. A nossa história é única. Aquela história que está guardada no coração de vocês, que vocês têm medo de passar para o outro, de compartilhar nas redes sociais, é essa história, é essa vulnerabilidade que vai te levar para um próximo nível. Você está preparada? Quem aqui está preparada para viver algo novo e para viver uma nova fase? Só isso, gente. Cadê a alegria? Vamos lá. Todo mundo quer viver uma nova era, uma nova fase. E eu quero começar com um questionamento para vocês. Estamos aqui no Vida Abundante, do meu querido amigo Carlos. E o que seria ter uma vida abundante para Oprah? O que seria ter uma vida abundante para Luísa Helena Trajano? O que seria ter uma vida abundante para o Carlos Wizard? Para você que está aqui na frente, na primeira fileira, o que é ter uma vida abundante para você? Para mim, Brenda Lezier, que tenho 28 anos, publicitária, tenho uma agência de marketing e branding. Eu saí de uma menina que ganhava menos de R$2.000, que pegava 6 ônibus no dia, para uma mulher de 28 anos que já faturou mais de 5 milhões. E eu acredito que a vida abundante, ela não é tocada, ela é sentida aqui dentro. É você ter um motivo para levantar todos os dias, porque você sabe que você tem um propósito para cumprir. Você tem algo maior para cumprir. E escolher um nicho, escolher a área que você quer empreender, é bem sobre isso. Pegar aquilo que você faz de melhor, definir o seu nicho, ir para as redes sociais. Vergonha não paga boleto, gente. Não paga. Não paga boleto. Então, o que você está esperando para compartilhar a sua história? Hoje eu só estou aqui com esses grandes nomes porque eu me abri para servir. Eu me abri para viver algo novo. Eu me abri para compartilhar as minhas vulnerabilidades na internet. E você precisa estar disposta. Então, você vai sair com esse insight de hoje. O que eu faço melhor que os outros? O que eu faço com facilidade, que eu não preciso pensar muito? Que as pessoas me pedem, tiram dúvidas comigo, querem dicas. O que eu faço? E você vai transformar isso no seu maior propósito. Uma salva de palmas, gente. A próxima pergunta diz o seguinte: lamentavelmente, o Sebrae indica que 75% dos novos negócios fecham as portas dentro dos 3 primeiros anos. Na sua opinião, por que isso acontece? Carlos, você sabe que o próprio Sebrae, ele fez um estudo sobre a causa das mortes das empresas, né, digamos assim. E, por incrível que pareça, o que leva as empresas à falência não é crise, não é mercado, não é concorrência, é o comportamento do empreendedor. Desculpe, não consegui entender. Dá para explicar melhor? Claro. Quando eu e meu marido, a gente decidiu empreender, a gente tinha o sonho de ter independência financeira, de trabalhar menos, ficar mais com os nossos filhos, de ter um negócio próspero, mas a expectativa não coincidiu com a realidade, no nosso caso, né? Porque daí a gente começou a trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. A gente tinha mês que a gente pagava funcionário e não sobrava nada no nosso bolso. Isso acontece só comigo? Aconteceu só comigo, pessoal? Quem aqui é empresário já passou por isso alguma vez na vida, né? E assim, e tudo isso por conta da falta de gestão, de saber fazer a gestão do negócio. Então, por exemplo, a gente sabia que a gente não deveria misturar as contas da empresa com as contas pessoais. No entanto, a gente fazia isso, comportamental. A gente sabia que a gente deveria contratar funcionários para ficar no operacional, para que nós, donos da empresa, saíssemos para o estratégico. No entanto, a gente achava que economizava em não contratar funcionário e ia a gente para o nível operacional. E tudo isso foi causando a falência da nossa empresa. Eu e meu marido, nós temos 2 empresas. Uma na área de engenharia e instalações industriais e outra na área de treinamentos. O Alavanca Empresarial, que é um treinamento de gestão estratégica para pequenos e médios empresários. Então, tudo isso que a gente viveu lá na BS Engenharia, que antes de virar ABS falimos 2 vezes, estava relacionado aos nossos comportamentos.
Quando a gente mudou os comportamentos, aí as coisas começaram a andar e a crescer. Rafael Portas, por que as empresas fecham nos primeiros anos? Vou fazer um comparativo bem simples aqui. Eu percebo muito, principalmente na sua fala aqui, a gente vem em o quanto você se dedicar. Vou dar o meu exemplo para vocês. 23 anos como executivo do Banco Bradesco. Quando eu comecei a empreender, o que eu pensei? O que muitas das pessoas pensam? O empreendedor, ele é aquele cara que vai começar a acordar às 10 horas da manhã e aquele cara que vai fechar o notebook às 5 da tarde. Por que é que para os sonhos dos outros você se dedicava 220% e para o seu você se dedica só 50%? É aí que é o grande problema. O quanto o seu time da sua empresa está vestindo a sua camisa, literalmente. O pessoal da minha equipe hoje de marketing podia muito bem hoje estar em casa. Rafael, a gente vai estar lá com você, a gente vai estar te filmando, a gente vai estar... Então, é um dos preceitos também. E com quem que você está caminhando? Eu dou um exemplo muito clássico, toda vez que eu vou falar com as pessoas, eu falo o seguinte: você está caminhando com a pessoa certa e com as pessoas certas ao seu lado? Eu estou caminhando, eu não apresento a minha esposa como Camila, eu apresento ela como maravilhosa Camila. Porque é com a maravilhosa Camila que eu tomo as decisões. E às vezes a gente toma um puxão de orelha. Homens, quem daqui às vezes não ouve a mulher? Levanta a mão só para eu ver. E ela fala para você toda vez assim, ó: não faz esse negócio, não fala com essa pessoa. Aí você vai lá e insiste em fazer. Isso é para negócio, para qualquer coisa. Aí depois ela só olha no seu olho assim, ó: eu te avisei. Então, as empresas hoje, CPF fraco cria CNPJ fraco. Então tenham um CNPJ forte, mas a base para isso é aquele CPF que vai levar para frente. E façam pessoas com o mesmo capacity que o seu andar do seu lado. Você pode ter certeza que esse negócio vai acontecer. Eu levanto todo dia com aquela mulher da primeira fileira aqui que está com o celular na mão, olhando para mim todos os dias, e ela fala assim para mim: que você tenha um maravilhoso dia. Todo mundo que está ao seu redor, funcionário, colaborador, ou o nome que você queira colocar para as pessoas que estão com você, tem que ter essa mesma mentalidade, porque daí o seu CNPJ cresce. CNPJ fraco vai quebrar por causa de CPF fraco. Parabéns, parabéns para a sua mulher. Gente, a próxima pergunta diz o seguinte: o empreendedor deve ser um eterno otimista. Como vocês fazem para ter a motivação e manter o alto astral? Isso eu posso responder, né? Eu fui nomeada a palestrante motivacional pela Caras 2022. E vocês, depois que lerem o livro Todo Santo Dia, vocês vão entender um pouquinho. Então, como que você vai ter otimismo? Vamos lá, todo mundo quer aprender? Né? Todo mundo quer ter pensamento positivo. Mas deixa eu começar a tirar uma crença aqui. Pensamento positivo sem atitude positiva não adianta. Você tem que alinhar as duas coisas. Primeiro, saiba que o seu cérebro, você comanda o seu cérebro. Eu vou me levantar só para ficar mais fácil. Olha só, o que eu vou te falar agora é super poderoso e vai mudar a tua vida. E eu tenho certeza disso que eu estou te falando. Quando você acordar de manhã, muitas das vezes, você não vai ter vontade de acordar. Você vai querer ficar dormindo um pouquinho mais. Alguém acontece isso? Legal, bacana. Você vai dizer para o seu cérebro o seguinte: eu te conheço. Porque o teu cérebro não é você. Os teus pensamentos não é você. Você é um ser que pensa. Pegou? Você não é o pensamento. Então, quando você acordar, você tem que ter o discernimento que aquilo que você está pensando não é você. É o teu cérebro, que ele sempre quer buscar a proteção. Ele sempre quer buscar a zona de conforto. Primeiro passo, se você tem esse conhecimento, você já comece, sendo ser pensante, a dar um comando. Se eu for por você, eu não vou conseguir realizar o propósito que Deus deu para a minha vida. Então, você me obedece, você é o meu escravo, e você se levanta. Depois você tem que ter um ritual seu, eu tenho o meu, e que te faz bem. Andressa, o que faz bem para Andressa? Eu tenho que ir para a academia, eu tenho que me exercitar. Então eu começo o meu dia orando, porque eu sou totalmente cristã e minha conexão com Deus é Wi-Fi. Então eu começo me ajoelhando, orando, e depois eu vou malhar, Carlos. E quando eu saio da academia, eu saio com outra energia. Lá,
me conectei com um monte de gente, tanto que eu moro num condomínio de muitas conexões, então lá eu já faço um monte de negócios, já chego em casa com um monte de atribuições e meu dia vibra em outro lugar. Percebem a diferença? Do que você simplesmente acordar? A maioria das pessoas, elas não têm estratégia para acordar. Verdade ou mentira, gente? Simplesmente acorda e vai para o trabalho. Aí quem que está dominando você? A sua mente. Não é você. Então, a partir de hoje, não é segunda-feira não. A partir de hoje, você vai fazer esse exercício amanhã. Quando você vai acordar, você vai dizer assim, eu lembro de Andresa falando isso, junto lá com Carlos Wizard, junto com todos os palestrantes aqui, e eu governo. E você vai fazer coisas que de manhã já te fazem bem. Eu tomo banho gelado, eu escuto coisas bacanas, meu Instagram depois vai lá, Andresa Carício Oficial, eu entrego uma mensagem que Deus entrega para o meu coração naquele dia, isso me faz muito bem. Então, eu me conecto com as coisas que elevam minha energia. Agora tem a cereja do bolo. Só que a nossa vida não é só com cereja do bolo. Então, você tem que saber que no seu dia vai acontecer muito aborrecimento, muitos problemas, só que os problemas não são problemas. São oportunidades para você empreender e para você fazer melhor. Então, quer ser otimista? Junta pensamento com atitude e profetize. Quero concluir agora, gente, a parte do otimismo com a profetização. Gente, se vocês soubessem que profetização é um contrato espiritual fortíssimo, vocês começariam a profetizar não só por vocês, mas pelo seu cônjuge e pelos seus filhos. Vocês jamais sairiam de casa sem dar uma bênção para a tua filha, sem dar uma bênção para o teu filho, para o teu marido e para o teu dia. Porque quando você profetiza, você conecta com energia para o teu dia que nem você consegue ver a dimensão do que é isso. Por quê? Porque a palavra tem poder. Tudo começou pela palavra. Então, a partir de hoje, se vocês fizerem isso, que já é bastante, mas tem mais coisa, vocês vão perceber como que o dia de vocês vão mudar. Mas tem que fazer, porque pensamento sem atitude não funciona. Uma salva de palmas, gente. Alguém gostaria de compartilhar? Talvez a Brenda, a Rafa. Só compartilhar um negócio rapidinho com vocês aqui. Eu faço um compromisso comigo todos os dias. Vou usar o que você sempre falou. Eu vou até pedir para vocês, anotem aí, ou marquem no celular, ou marquem no caderno. Escrevam aí, só hoje. Vocês vão fazer só hoje. Só hoje você vai para a academia. Só hoje você vai levantar mais cedo. Só hoje você vai se dedicar mais para o seu trabalho. Só hoje você vai se dedicar 220% para sua família. 1000% para Deus, que é quem te dá todo o norte para qualquer coisa que você vai fazer. Daqui a pouco passaram-se 365 só hoje. Aí você fala assim, mas foi só hoje que eu fiz? Já passou 365. E aí você está fazendo repetidamente e aquilo já virou um hábito e você já está fazendo. Então marca aí, só hoje. Façam só hoje. Só hoje se dediquem, prestem atenção em tudo que vocês têm que prestar atenção aqui. Colham todos os depoimentos, escutem o que essas meninas maravilhosas estão falando para vocês, os palestrantes Carlos aqui. Marquem aqui, só hoje. Daqui a pouco são 365. Você falou, nossa, aconteceu. Mas por quê? Criou um hábito. Você criou um hábito. Palmas só hoje. Uma outra pergunta que surgiu foi o seguinte: eu quero empreender, mas às vezes eu tenho um medo que me paralisa. O que fazer quando surge esse medo? O medo, por muitos anos, me paralisou muito. Quem aqui tem medo? Medo de empreender, medo de gravar um vídeo, medo de começar um trabalho nas redes sociais, medo de começar algo novo? Quem aí tem medo? Eu, por muito tempo, fui essa pessoa medrosa que me apoiava o tempo inteiro nas pessoas. Então, eu comecei há 8 anos atrás com uma figura pública, abri minha primeira agência com essa figura pública por medo. Então, eu tinha que ter alguém para me apoiar ali. Não, vamos abrir, uma figura pública, vamos lá, vai dar certo. Depois eu não senti que era aquilo, que eu estava vivendo o meu propósito, saí dessa sociedade, fui me apoiar também na minha mãe. Vamos lá, mãe, vamos empreender comigo, vamos abrir essa agência comigo. E essas pessoas, elas não tinham um know-how de agência, de marketing, o conhecimento quem tinha era eu.
mas elas tinham a confiança que eu não tinha. E por muitas vezes nas nossas vidas acontece isso. A gente se apoia num marido, na esposa, num familiar, sempre por medo de começar algo novo. E quando eu me libertei, quando eu entendi sobre o autoconhecimento, quem era a Brenda, o que ela representava como pessoa, porque por muito tempo, se o Carlos me perguntasse quem é a Brenda Lezier como pessoa, eu não saberia responder, só ia falar a respeito do trabalho, porque eu não me conhecia. Eu tinha medo do julgamento, medo do que as pessoas iriam falar, medo de tudo que vocês possam imaginar. E vocês também, a gente tem isso em comum, e eu me conecto com vocês pelo medo. Vocês têm medo de parecer o velho do TikTok, que fica gravando dancinha. Você tem medo de ser julgada como blogueira ou blogueiro. Você tem medo de postar um vídeo. O que será que as pessoas vão falar de mim? O que as pessoas vão falar a meu respeito? Nossa, estão compartilhando. O que será que é isso? E eu quero fazer um convite. Que assim como eu me libertei do medo, da insegurança e de tudo, e segui uma carreira solo, acompanhada com os melhores, investindo em networking, estando nos lugares que os meus clientes ideais estavam, sabendo quem era a Brenda como pessoa, eu me libertei de todo esse medo, me conhecendo, sabendo os meus limites. E um exercício que eu faço, que não é nem só de branding, mas é para a tua vida, que é o seguinte, vocês vão anotar agora nas notas do celular, tá? Como eu quero ser vista a partir de hoje como profissional? Seja quando alguém abre o seu Instagram, suas redes sociais, ou até para as pessoas que te conhecem. Porque mesmo sem eu abrir minha boca aqui, eles já estão criando uma impressão sobre mim. A gente está se vendendo o tempo inteiro, gente. A nossa imagem pessoal, a forma que a gente se apresenta, a forma que a gente fala, a nossa postura. Tem gente que está aqui, ó, que está dormindo, está assim, ó. Eu estou vendo aqui, hein? Não, gente, é postura. A gente está aqui para fazer networking. Eu adoro ir em eventos sozinha, que a gente sai da nossa zona de conforto, a gente se abre para se conectar com outras pessoas. Quando a gente vem acompanhada, a gente fica sempre com aquela pessoa ali. Está confortável, está gostoso, está ali. Mas voltando ao exercício, como vocês querem ser vistas como profissional hoje? E aí, tem uma que pega, tá? Quando eu fiz, eu até contei na mentoria do Carlos, lembra, Carlos? Eu fiz e foram vários tapas na cara, gente, que eu falei, sério, eu quero ser vista como essa profissional, mas a forma que eu estou me posicionando não tem nada a ver de onde eu quero chegar. Eu fui perguntar para 5 pessoas próximas, como vocês enxergam a Brenda Lezier? Quando você abre o meu Instagram, você entende o que eu vendo? Você entende o que eu faço? E a resposta dessas pessoas, da minha confiança, não tinham nada a ver com o que eu coloquei na primeira resposta. Então, façam esse exercício. Esse exercício vai te dar um insight, te dar um know-how de onde você pode chegar. Do que precisa ser mudado. Porque, às vezes, a gente pensa que está fazendo de uma forma, mas a percepção que as pessoas têm é completamente diferente. Então, façam esse exercício. E, voltando no tema medo, sabe o que eu teria medo, gente? Meu maior medo seria abrir o meu Instagram agora, abrir meu celular, todo mundo pega o celular agora, e ver aquele concorrente que tem menos seguidor, menos audiência, tem menos conhecimento do que eu, que estudei anos, só que ele está vendendo mais, porque ele foi e fez acontecer. Ele se libertou do medo, ele é fazedor, ele foi e fez acontecer. E a gente tem que se inspirar, tá? Então eu quero fazer um convite para vocês, vamos todo mundo aí levantar, por favor, por vocês, tá? Vamos levantar, energia, gente, vamos lá. E vocês vão repetir alguns trechos que eu ouço todos os dias, ainda voltando ao que a Andresa falou, que foi sensacional e eu faço isso todos os dias. Esse trecho eu ouço todos os dias quando eu acordo. Tanto para me libertar do medo, quanto para fazer o que precisa ser feito, quanto para ir atrás realmente do meu propósito, não deixar nada, nenhuma pedra no caminho, me privar de fazer o meu propósito acontecer. Que é o seguinte, vocês vão repetir comigo, tá? Eu quero viver algo novo. Repitam. Quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer.
fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Que hoje vocês vivam realmente algo novo. Que vocês saiam desse evento vivendo algo novo, se abrindo para uma nova era. Porque às vezes a gente quer, só que a gente continua com as mesmas atitudes. E aí vai chegar dezembro e a gente vai estar com os mesmos resultados. Então que hoje vocês realmente, que não tenha sido da boca para fora, que tenha sido do coração e verdadeiro. Só hoje. Amém. Muito obrigada. Uma salva de palmas! Nós já estamos chegando ao fim no término desse painel. E eu gostaria que você, Thaís Bonilha, dissesse numa frase, qual é a sua paixão como empreendedora? A minha paixão é ensinar empresários a alavancar suas empresas sem negligenciar a família e qualidade de vida. Que lindo, parabéns. Rafa, sua paixão? Transformar a vida das pessoas no financeiro, mas não esquecendo que o dinheiro não vem primeiro. É Deus e sua família. Parabéns. Andresa, sua paixão? A minha paixão, primeiro, eu tenho que até levantar para dar toda a honra e glória, é Deus. Essa é minha grande paixão. Uma e deixa eu salva de te palmas, dizer uma gente. coisa. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, eu posso falar algo para eles que mudou minha vida? 1 minuto. Vai mudar a vida de vocês em 1 minuto. Todos os projetos que você tiver a partir de hoje, todos os contratos, todas as decisões que você for tomar, você escreve numa folha de papel, você coloca para Deus assinar em primeiro lugar. Se Ele não assinar, pode ser a melhor oportunidade do mundo, mas você não vai fechar esse contrato, porque é muito melhor uma decisão que dói no teu coração, mas que conserta a tua vida, do que você fazer algo, mas que não é a porta que Deus abriu. Então a minha maior paixão é Deus, e eu convido vocês a colocar Ele como a maior paixão de vocês também. Parabéns, parabéns, parabéns. Gente, foi uma satisfação ouvir Brenda Lezier, Thaís Bonilha, Rafael Portas e Andresa Carício. Vamos fazer a foto do grupo e daí vamos ouvir o próximo palestrante. Obrigado, 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 gente.